estão assistindo essa live, os que vão assistir, visita no profundo, no escondido, no íntimo. Porque nós precisamos de Ti 24 horas por dia. Continua falando, o Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Presbítero Israel. Graças a Deus. Meus irmãos, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, abra comigo 1 de Samuel, capítulo é o de número 7. O versículo é o de número 12. Deus é poderoso. Glória a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade. Pela irmã que foi canal de bênção, pastor Elton, os obreiros, os irmãos. E eu quero dizer que eu senti já aqui a presença de Deus. Rapaz, e eu sou um cara difícil de chorar, viu, pastor? Pensa num cara duro. Eu chorei hoje igual menino, não sei que mistério é esse. Tem um negócio de Deus aqui hoje. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz assim o texto: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Dentro desse texto, nós vamos encontrar uma história de grande aplicabilidade para as nossas vidas. Observe que o que está acontecendo agora, quando se é citado essa leitura, é uma construção de um memorial. E observe comigo, ninguém constrói memorial sem uma história. Se tem um memorial, deve-se de fato entender a história. Aprenda isso. Ninguém abre um templo e coloca-se uma placa ou se estabelece o altar antes se não estiver a inauguração. Ou seja, o que está acontecendo agora é o profeta, o sacerdote, o juiz estabelecendo um marco de vitória na vida do povo de Deus. E se vamos entender uma coisa, se tem um povo na terra que eu desconheço, que mais tem provações, é o povo de Deus. Não tem um povo mais na terra que passa por períodos difíceis. E eu quero chegar a uma conclusão com os irmãos. Não se tem, ou ninguém nos dá uma base para dizermos que o período em que servimos a Deus, ou até mesmo a quantidade de intimidade e tempos que servimos a Deus, ausenta provações na vida. E eu quero ainda dizer mais: quanto mais perto estamos de Cristo, mais provações vêm. Quanto mais perto você chega perto de Deus, mais perto chegamos em provações. Aí você pode até perguntar, mas por quê? É porque memorial só se chega com histórias. Jó 42:5, o próprio está estabelecendo um memorial dizendo: antes deste memorial
eu conhecia Deus somente de ouvir. Mas hoje estabeleço este memorial dizendo: eu conheci um Deus que me põe na prova e um Deus que Ele mesmo me tira da prova. Você não está entendendo, né? O vento que você está vivenciando foi o próprio Deus que te colocou nele. E Ele está dizendo: vai só servir para marcos na tua... Ebenezer, dentro do original, que são duas palavras, e na transliteração da Septuaginta, trazendo para o português, torna-se uma única palavra, que significa even a ever, que significa pedra de ajuda. Rapaz, olha a profundidade que Samuel está chegando aqui. Ele está dizendo: olha, eu não estou colocando um memorial qualquer. Eu estou escrevendo aqui que muitos não vão estar aqui para vivenciar essa história. Mas o mundo vai saber que se não fosse a ajuda que vem do alto, nós teríamos todos sido consumidos por eles. Mas oxalá que seja Deus nessa tarde dizendo para alguém: olha, o inimigo está à porta, mas eu te decreto nessa tarde, pode preparar o memorial, porque vai vir a ajuda do alto. O teu socorro vem é do Senhor, rapaz. O teu socorro vem é de Deus. Eu sinto aqui a presença de um varão de autoridade aqui. Sabe o que Samuel estava dizendo? Olha, até aqui ele está dizendo: olha, rapaz, ano de 2020 foi um ano muito difícil. Muitas dificuldades nós vivenciamos, mas aqui eu pude perceber que há um Deus que não tosqueneja, que não dorme, que não vacila. Ele é um Deus presente na angústia. Mas para nós entendermos sobre memorial, vamos falar sobre a história. Memorial é seguido de história. Então vamos falar um pouco sobre a vida de Samuel. Porque é assim um negócio aqui. Não é qualquer um que se estabelece memorial. Não é qualquer um, muitos querem. Mas essas condecorações só são entregues para quem são aprovados por Deus. Escute, Samuel, 1 de Samuel, capítulo de número 3. Texto bem conhecido, mas vale muito bem ressaltar. E tem algumas revelações de Deus aqui dentro deste texto. E eu sou de uma geração seguinte: Deus me toma em profecias. E eu falei com o Senhor: Senhor, se não tiver base bíblica, não permita nem que venha na minha mente. E eu sentado aqui, Deus falou comigo, testificou aqui nas oportunidades, palavras. Deus está purinho aqui. Escuta essa. 1 de Samuel, capítulo de número 3. O texto vai dizer sobre a vida de uma mulher chamada Ana. Ana convivia dentro de um ambiente com um esposo e dividia o mesmo teto com outra mulher. Olha, se é difícil para uma mulher conviver em um ambiente que ela sozinha é o governo da casa, vê lá quando se é um governo condicionado a duas pessoas. E o que é mais pior na história é que esta mulher não tinha uma parceria ou até mesmo a segunda opção do lar compatível com ela. Ou seja, Penina era superior a Ana, porque no tempo bíblico quem gerava, quem produzia era uma pessoa abençoada por Deus. Ana não era, porque ela é estéril. Mas se Penina produzia ou gerava, existia
uma disputa e um ar de superioridade de Penina sobre Ana. Ana vivenciou o seu casamento todo sendo humilhada, sendo caluniada, servia de escárnio, até o momento que Ana entendeu que o seu problema só iria se resolver quando ela tomasse uma decisão na vida dela. Você não entendeu, né? Eu vou dizer para você. Existem coisas na tua vida que só terão um rumo diferente quando você tomar uma decisão. E hoje é tarde de decisão aqui para algumas pessoas. O que Ana tinha era uma gama de sofrimentos e momentos de tristeza. Aí sabe o que Ana vai fazer? Ana vai descer em oração. Não está no texto, mas nas entrelinhas está dizendo: enquanto Ana, ela só reclamava, chorava, murmurava, de pé, não acontecia. Mas no período que ela entende que toda a tristeza, o sofrimento dela estava levando Ana para descer. Você não está entendendo? Mas existem coisas, tristezas, perseguições que estão te levando você para descer, porque tem gente que só desce se tiver prova, tem gente que só desce na enfermidade, e se é assim que trabalha com Deus, então tá certo. Entenda que Lamentações de Jeremias 3:29 está nos dizendo que Ana está passando, enquanto está de pé não estava acontecendo, mas com a boca no pó talvez assim haja esperança. Você não está entendendo, né, jovem? Mas Deus também está dizendo para ti nessa tarde: desça, porque eu quero te usar na terra. É tu descendo que eu... Ana está descendo. Porque para quem vai ser mencionado como homem e mulher de Deus, sempre tem uma história. Entenda isso. Um lar todo perturbado, divisão, luta. O próprio texto da Bíblia diz que reino dividido ele não subsiste. Tinha companheirismo, mas tinha rivalidade. E se tem uma coisa que acaba nos nossos dias atuais é a rivalidade, a disputa. Muitas pessoas sofrem por conta disso, a ponto de pedir a própria morte. Aí sabe o que estava acontecendo? Uma casa, duas mulheres. O que se espera de um lar conturbado? Natanael, o que é que vem? O que vem? O que pode acontecer desse lar perturbado de tantas tristezas? O que se pode esperar de uma casa dessa? Aí alguém vai dizer para ele: vem e vê. Vem e vê. Quem poderia dar alguma coisa? A mãe perturbada. A segunda mãe, podemos dizer, caçadora de confusão. E tende a ser de quem nasce agora em um lar perturbado, torna-se perturbado. Só que o diferencial de Ana foi o seguinte: ela orou pedindo, mas ela queria para dar. Quem é que pede? Quem é que paga um preço para Deus dar, para ele dar para o outro? Não existe ninguém na terra com esse tipo de oração. Mas Ana estava orando: Senhor, só me dá, só me faz sentir esse prazer que eu não senti, ainda que eu faça um voto contigo. O Senhor vai me honrar
e eu vou entregar ele na sua casa. Eu vou te dar tudo que eu tenho. Eu não tenho nada, Senhor. Eu só vou ter o que o Senhor me dá, e o Senhor me dando eu entrego. Tem gente que está chorando, sofrendo, e Deus vai entregar, sabe por quê? O que ele recebe de Deus, ele devolve no altar. Sabe por quê que tem muita gente sendo impeça de receber de Deus? É porque recebe e não entrega o que há. Deus dá para ela, e no período certo ela entrega ao Senhor. Só que o que vale atentar é que aonde ela iria entregar o milagre, olha a família, casa desordenada, Ofni e Finéias como irmão dentro do mesmo ambiente, profanos, adúlteros, ladrões, mentirosos. Peraí, eu pago um preço, Deus me entrega, agora eu vou entregar ele em qualquer lugar? Não. Só que Ana, sem saber que Deus é que estabelece caráteres, Ana está entregando o filho, tirando dos seus cuidados com 3 anos de idade. Tudo era de Deus. Até o sofrimento era de Deus na vida de Ana. Ana vai tirar aquilo que Deus entregou a ela, para entregar em um lar conturbado. E o que me chama mais atenção, sabe o que é? O texto não diz, mas cá para nós, será se em nenhum momento Ofni ou Finéias chegaram a Samuel dizendo: olha, arrumei uma gatinha para tu aí, rapaz, tem um pouquinho de dinheiro aqui para tu também, rapaz, tu é adotivo. Se nós somos de sangue, nós podemos fazer, não está no texto, mas olha a minha mente onde está chegando. Vem também, faz também, não vai dar nada, rapaz. Quanto tempo nós estamos aqui fazendo, e nós aqui somos sacerdotes, podemos tudo, fazemos tudo. Só que o diferencial de quem tem promessa, sabe o que é? É que mesmo que as influências negativas venham de dentro da própria casa, ele não se corrompe. Não vem com esse papo me dizer que saiu da presença de Deus por conta de influência de A ou B. Não foi. Foi opinião própria. Samuel vivenciava esse contexto dentro da própria casa, mas não se corrompeu. Em vez de Samuel estar na balada, na festa, na orgia, Samuel estava dentro do templo servindo. Sabe por que a juventude da mocidade mais passa uma instabilidade de membros? Entenda isso. Não tem outro departamento que mais tem mudança de membros do que os jovens. Eu já fui líder de mocidade, eu sei o que eu estou falando. Existe uma instabilidade, é difícil nós temos. Começou com 20, agora temos 20, mas são os mesmos? Não. Saiu Ana, entrou Bernadette, e assim vai tendo um rodízio. Sabe o que está acontecendo? Não são todos, mas muitos dos casos é porque a juventude ainda não entendeu que ela não pode se compactuar com as ondas que vêm. Ela deve ser a diferença.
dizer um negócio de Deus para a tua vida. Seu ministério jovem só vai permanecer se você for a diferença. Porque se as influências forem maior do que o seu propósito com Deus, o teu ministério está condicionado à queda. Mas se tiver Samuel dentro do templo, servindo, tem uma mesa preparada para ti, Samuel. Aí sabe o que é mais lindo? Nada hoje acontece de um dia para a noite. Samuel é criança, é entregue, ele cresce. Segundo uma teologia rasa, vamos se chegar a uma idade de Samuel em 14 anos de idade, dentro do templo. Aí você vai me dizer que tem jovem que ainda não quer, tem jovem que não cresce, cresce é porque não quer. 14 anos de idade, tirado de dentro da própria casa, não via pai, não via mãe, mas tinha Deus na vida dele. Não tinha a presença da família carnal, mas ela ainda tinha propósito com o Deus do céu. Aí sabe o que está acontecendo? Samuel dormindo no templo. Deus chamou ele uma vez, Deus chamou ele 2 vezes, Deus chamou ele 3 vezes. E o que é mais interessante, sabe o que é? Jovem que tem chamada com Deus e que vai chegar longe, é assim. Deus chama ele de madrugada, ele escuta a voz de Deus. Samuel, ele se levanta, vai até ali, o sumo sacerdote, e pergunta: olha, eis-me aqui, me chamou. Eli, já velho, não te chamei não, vá dormir, deita de novo. A voz de novo fala com Samuel. Samuel, ele se levanta de novo, pastor Elton, e vai até Eli. Ele: não, rapaz, não estou te chamando não, vai deitar. Se deitou de novo. 3ª vez, Deus, Samuel, ele se levanta de novo, vai até o sumo sacerdote Eli. Você não está entendendo, né? Quem é servo, rapaz. Mesmo não entendendo a voz, ele quer obedecer, ele quer servir. Samuel, pela 3ª vez, aí ele vai entender. Samuel, nas entrelinhas, você não está entendendo. Mas a voz que fala não é a voz humana, é o próprio Deus te chamando, Samuel. Samuel, há muitos anos, Samuel, que Deus vem te provando. Samuel, tu foi aprovado por Deus, Samuel. Samuel, Deus, ele está estabelecendo uma comunicação contigo, Samuel. E o texto vai dizer que naqueles tempos era uma escassez da voz de Deus. Ninguém escutava a voz de Deus mais. Mas tinha um jovem, enquanto tinha juventude, enquanto tinha departamentos de varões há muito tempo que servia, Deus escolheu um jovem para falar com ele. 14 anos de idade e Deus já falava com ele. Que é isso, presbítero? Você não está entendendo, né? Tem alguém aqui, 14 anos de idade, que Deus já te chamou 1, 2, 3, e Deus está dizendo: olha, Samuel, se for preciso eu vou insistir 4, 5, 6, 7, mas tu tem que entender, Samuel, o seu negócio é altar, o seu negócio é servir. Samuel, eu não te chamei, não te tirei daquela casa em vão. O que eu quero te entregar, Samuel, é um ministério
ministério na tua mão. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ano de 2020, em que um ano que muitos se perderam, Deus ainda tem chamado Samuel pela quarta vez. Samuel, quero falar contigo. Deus não fala com qualquer pessoa, pequeno sem nada, mas Deus fala. Desprezado, não está no texto, mas pode a minha mente cogitar, pensar que muitas pessoas julgavam Samuel, dizendo: ai, Samuel, você não é boa coisa, cadê seus pais? Por que você não mora com seus pais? Cadê sua mãe? Ah, tu quer ser sacerdote? Primeiro tem que ter testemunho vivo. Cadê sua casa? Cadê sua família? E como se não pode esperar boa coisa de um lar conturbado, Deus escreve uma nova história para mim. Tem um jovem que está aqui, que só Deus e ele sabe o que ele passa dentro de casa. Tem testemunho de jovem aqui, que se fosse pela influência, ele não estava num domingo como esse, escutando palavra, não. Ele estava era na bebida, na dança. Mas ele entendeu que o que Deus tem para ele é coisa maior. É por isso que a influência não te pega. Chega, mas não te pega, porque o propósito que Deus tem na tua vida é maior do que a influência. Samuel, eu vou te usar nas nações. Vou te enviar, Samuel. 14 anos de idade. Deus escrevendo um propósito. Algumas catástrofes iriam acontecer devido ao pecado do povo de Deus. Mas antes de acontecer alguma coisa, Deus revela para os seus profetas e os seus ungidos. Antes do povo se rebelar, Deus já estava criando uma situação para levantar alguém. Porque o ministério é assim. Se o presbítero não quer fazer, pois bem, sai. Deus vai levantar outro para colocar no lugar para fazer. Porque o ministério é dele. Tudo é para ele, as coisas é dele. A glória seja para ele. Samuel, eu vou te enviar. Aí sabe o que me chama a atenção? Um tempo do povo de Deus de falta de presença de Deus por conta das atitudes dele. O próprio escritor vai dizer que a única coisa que faz divisão entre o homem e Deus é a iniquidade, pecado. Então a casa de Deus, o pastor Eli, perdeu o rumo da história. Mas quem era dono da obra não era Eli. Quem era o dono da obra era Deus, que criou céus e terra. E ele estava dizendo: tudo está no meu controle. Tem uma onda de gente que pensa que acontece alguma coisa dentro do ministério, um escândalo, aí diz: ah, eu vou sair da igreja. Não, rapaz, então seu negócio não é com Deus, porque for com Deus, tudo está no controle dele. É ele que tira, é ele que põe, é ele que traz, é ele que leva. Tudo é para a glória dele. Sabe o que me chama a atenção? Livro de Ezequiel. Deus chamando, otorgando uma autoridade para Ezequiel. Ezequiel, ponha-se de pé perante mim. Aí o texto vai dizer que enquanto
Ezequiel falava com Deus, o Espírito com E maiúsculo, que é santo, entrou em Ezequiel e o colocou de pé. Deus queria enviar Ezequiel, mas Deus não envia quem está prostrado. Precisa estar de pé na presença dele. E como Deus, conhecendo o homem, nas entrelinhas, está dizendo: Ezequiel, eu estou vendo que você não consegue se pôr de pé, não é? Mas o negócio que eu tenho é contigo. Ezequiel, o meu próprio Espírito vai fazer com que você se ponha de pé. Você não entendeu, né? Tem gente que Deus ama de uma forma tão diferenciada, que até mesmo quando ele está prostrado, é o próprio Espírito de Deus que põe ele sobre os pés. Chegou o tempo de Deus te levantar na presença dele, rapaz. Não conseguiria por força humana se pôr de pé, mas o Espírito de Deus o colocou de pé e disse: chegou o tempo de você ser enviado. E tu se lembra de Ezequiel? Criança: Senhor, mas como eu sendo criança não sei falar. Ezequiel, nesse ano de 2020 eu estou procurando mexer com criança, porque criança é assim. Sopra um vento, meu Deus, é o Senhor, está aqui. De madrugada uma voz: opa, estou aqui. Criança se traz uma alusão do primeiro amor. Criança, quando ele está começando, é diferente. Jejua mais, consagra mais, desce mais, vigia mais, busca mais. Aí vai crescendo, algumas coisas vão acontecendo. Terceiro andar, Eutico já vai para o culto para sentar na janela. Terceiro andar, mais perto do céu, já não tem mais reverência para a casa do Senhor, já não escuta mais a voz de Deus. Terceiro andar. E o perigo é quanto mais chegamos perto do céu. Eu digo, no terceiro andar. Terceiro andar é lugar aonde temos mais comunicação com quem está mais alto, mas não tem vigilância. E tem um ditado: quanto mais alto, maior a queda. Olha, eu vim dizer para alguém aqui: você está alto, mas cuidado, que existem quedas para a morte. E Deus está: olha, rapaz, o negócio aqui é muito sério. Quanto mais tempo você leva buscando ao Senhor, te leva para uma dimensão maior. Cuide para que não caia lá de cima. Aí sabe o que está acontecendo? Deus está estabelecendo uma criança, um jovem, para trazer o conserto de Deus no ano de 2020. A congregação estava se corrompendo, mas Deus estava levantando um para ser a diferença. E é assim. Quer ver? Alguns assuntos que você vai intervir, ninguém vai somar contigo, porque maior são aqueles para trazer a perdição do que aqueles para somar, para ser a diferença. Você quer ver uma coisa? Saia por aí pregando, dizer que Deus salva, cura, liberta, e que tem uma salvação para a vida dele, para você ver. Poucas pessoas vão dar crédito no que você está dizendo. Mas o interessante é assim, que mesmo poucos dando vazão para o que você fala, continue falando, continue fazendo, porque o seu negócio é com Deus, não é com o homem. Deus te estabeleceu para fazer o que Deus ordenou, não o que o homem quer. Não mude o seu ministério, a sua chamada por conta das influências. Seja a diferença.
20 anos sem a presença de Deus. 20 anos de idade ainda não tem a presença, está aqui. Se fala que é de Deus, tem que ter presença. E se não tem presença, alguma coisa está errada. O templo não foi destruído. E para alguns até podia conjecturar e dizer, tem presença. Mas não tinha. A aliança, que era o concerto, a arca já tinha sido tomada. E nós temos que tomar cuidado, jovem. A arca ainda está nas nossas vidas, porque existem batalhas que você trava, que só serão vencidas se a arca for na frente. Se a arca não tiver, vai ter perdas. Se a arca não tiver, vai ter derrota. 20 anos sem a presença de Deus. Os filisteus vêm na primeira vez, toma a arca, mata Ofni e Finéias. Aí o que é mais interessante? Alguém foge da batalha, corre para a casa de Eli e diz, olha, eu vim te trazer as boas novas, mas o que eu trago não são notícias de paz, são de perdas. Olha, seu filho Ofni morreu, Finéias foi junto, está todo mundo morto. E a arca, o concerto, foi levado. A Bíblia vai dizer que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Olha para você ver, um abismo chama o outro. Um errinho chega-se à dimensão de coisas grandes. Tudo que tem proporção de desastre começa por uma minúscula coisa. Ele morre. Aí vai chegar na mulher de Finéias. A mulher de Finéias, com a notícia de perda, olha, seu sogro morreu, seu marido morreu, seu cunhado está morto. Ela começa a entrar num processo, num trabalho de parto, antes do tempo. Tudo indicava que seria bênção aquela criança na vida dela, e sem ela entender que os dias dela estavam contados na terra. A Bíblia vai dizer que agora a mulher de Finéias, grávida, gera a criança, mas antes de morrer, ela olha para a criança e diz, olha, o filho, o nome desta criança, o nome será dado a essa criança, e acabou. Que significa, foi-se embora a presença de Deus. A mulher de Finéias estava otorgando ou criando um marco, um memorial. E a diferença entre ela e Samuel é diferente. Ela está construindo um memorial dizendo, ano de 2020, dezembro, perdi a presença de Deus. Ano de 2020, dezembro, perdemos a presença de Deus. Só que, como eu disse que Marcos, memorial, tem história. Ela estava se despedindo, mas deixando um legado, dizendo, o pai morreu porque pecou. O salário do pecado ainda é a morte. O avô morreu. O tio morreu. O pai morreu. Mas Icamor, tu vai estar vivo. Icamor, você está vivo. Você ainda está respirando. Ainda tem jeito de vir um tempo novo na tua história.
Mudar o que aconteceu com seu pai, a tua família toda foi destruída, não foi? Mas acabou, tu só tem nome, mas tu tem viva. E o Eclesiastes vai dizer: enquanto a vida há esperança. E acabou, você pode ser a diferença da tua família. Todo mundo bebeu, se drogou, muitos morreu, mas tu tá vivo para contar a história e dizer: se eu quiser, eu posso ser a diferença. Samuel, lá no capítulo de número 7, um memorial de vitória. Já aqui em 1 Samuel capítulo de número 4, marcos de derrotas. Não se tem perdas por acaso. Toda ação gera uma reação. Algumas coisas que você está vivenciando hoje foram coisas que foram plantadas lá atrás. Só que a partir de hoje existe uma pergunta na sua vida: o que você quer para 2021? Se o ano de 2020 foi dificuldade para a sua vida, comece a plantar nesse período de dificuldade, para o ano de 2021 ser um ano de marco, de vitória na tua vida. Você não está entendendo? Mas Deus está dizendo aqui, nesta tarde, que tem jovens que estão sendo chamados pela 4ª vez para colocar um marco de vitória dentro da própria casa. Vou te provar na Bíblia. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta aí. Se alguém singular, uma pessoa, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Uma pessoa só abre a porta e alguém de dentro da casa ceia com Deus. Não. E para abrir a porta, Deus está dizendo para um jovem: eu escolhi você para abrir a porta da sua família, para me entrar na tua casa. Aí tu abre a porta e Deus está dizendo: deixa que a mesa e os convidados vão ser os mesmos que estão dentro da sua casa. Você não está entendendo, mas tem jovem aqui que está incumbido por Deus de abrir a porta para ele entrar. O seu pai já era para estar morto. O seu irmão já era para estar morto. Mas tem um Samuel na porta abrindo: entra, Senhor. Entra, Senhor. Só não morreu ainda porque Samuel está na porta abrindo e dizendo: eu vou provar para esta nação, para o Itapuã, que a minha família foi perdição, mas eu serei a diferença. E como é difícil você servir a Deus e os próprios da tua família não servir a Deus. Eu já vivenciei essa situação. É difícil, é complicado. Você dizer que vai para a igreja, já vem as acusações: ah, já vai a crentinha, né? Que igreja que nada, rapaz. Vamos para a orgia, vamos fazer o negócio. E eu me admiro, jovens dessas qualidades, que às vezes não são todos, mas às vezes as influências negativas vêm até dos próprios pais. Fica no churrasco, rapaz. Hoje é domingo, vai ter churrasco. Sua família toda vai estar reunida. Não. A minha família é aqueles que estão lá dentro da casa de Deus. Hoje tem encontro à tarde com o Senhor. Meu compromisso é com Deus. Não, rapaz. Vai ter um funk, vai ter um batidão. Não, rapaz. Se for para mim dançar, eu vou dançar é lá na casa do Senhor.
Tem jovens ainda que a diferença nesses dias é ver os filisteus pela segunda vez. Ganhar a primeira, na segunda vai ser moleza, não é? Depois de passar mais 20 anos, correm até Samuel e diz: olha, o que nós vamos fazer? Porque o negócio é assim, pastor, o líder é assim. Algumas coisas que correm atrás dos bastidores ele não sabe. Mas na hora que o negócio esquenta, aí agora é com ele. Samuel não tinha nada a ver, rapaz, com o que estava acontecendo. Mas Samuel era a chave para resolver o problema. Samuel, faça alguma coisa. Que nas outras palavras, os filisteus estão vindo, rapaz, e o negócio vai pegar fogo. Sabe o que Samuel faz? Busca o cordeiro. O problema para resolver a sua situação é o cordeiro. Alguém tem que prover o cordeiro. A Bíblia vai dizer que estava tendo um alvoroço entre o povo de Deus e medo. Samuel estava orando. Samuel estava cuidando do cordeiro. Porque primeiro, o líder é assim. Se ele cuida do cordeiro, algumas provações que o grupo sofre, eles não vê, mas vão ser vitoriosos por conta de Samuel. Enquanto o povo estava preocupado com o que estava acontecendo, Samuel estava no jejum e na oração orando e dizendo: Senhor, é só o Senhor mesmo para me tirar desse contexto. Porque o que está acontecendo agora vai ser para perda e morte de todo mundo. Aí um Deus que não falava com muitos naquele tempo, se manifesta para ele, escuta a oração dele e muda a história do povo de Deus. Rapaz, sabe o que está faltando acontecer no meio gospel? É referenciais da glória do Deus Todo-Poderoso. Pessoas que sejam cheias de Deus, a ponto de Deus dizer: Moisés, eu vou matar todo esse povo. Não, Senhor, se for para matar, mata a mim primeiro. Risca o meu nome. Pessoas que têm voz com Deus. É gago, é falho, mas Deus ainda conversa com ele. Tem gente aqui que tem um negócio com Deus tão diferenciado, que às vezes até o que Deus iria fazer, se ele se impor contra, Deus não faz. Moisés, eu vou matar tudo. Vai, né, Senhor? Então risca o meu nome no livro da vida. Deus não matou ninguém. Tem coisas que iriam acontecer no seu grupo, mas se você se impor, não vai acontecer. A nossa geração hoje ainda não entendeu que existe um efeito dominó dentro da igreja. Não é o jogo, é um termo figurativo. Quando acontece com um, vai acontecendo com o outro e vai passando. Só que temos que trazer isso para um bem maior, para ser a diferença. A nossa juventude hoje, não sei se aqui acontece, mas por muitos lugares que eu passei, existe uma rivalidade entre a juventude. E precisam ser mais unidas um com o outro. Em vez de mandar uma mensagem secular, chame para descer na madrugada, para orar, para consagrar, para ler Bíblia. E quando se falta um culto, não precisa liderança, nem pastores. Os próprios jovens já se encarregam de ligar, ir atrás, visitar, orar, pagar um preço. Porque o negócio é o seguinte, sabe por que tem muita inconsistência? Às vezes o que está acontecendo é um reino dividido. Deus tem um negócio com essa juventude aqui dizendo: alinhe os pontos, porque muitos que saíram
vão voltar. Mas quando eles voltarem, os remanescentes serão a diferença. A fofoca já não pode existir mais. As intrigazinhas já não pode ter mais. Chegou agora, mas vem porque o seu lugar é altar, rapaz. Então franquie a oportunidade para que ele cresça na casa do Senhor. Se põe de pé. Feche seus olhos. Isso é uma reflexão para o nosso despertar. Quantas vezes Deus já te chamou e você não está entendendo que quem fala contigo é Deus. E Deus fala com pessoas de várias formas. Por profecia, por revelações, por sonhos. Sabe o que Deus está me mostrando aqui? Tem jovens aqui que tem sonho profético. Está aqui. Deus já fala com ele e ele não está entendendo que é Deus que está falando. Tem um jovem aqui que escuta a voz de Deus, só que ele ainda não entendeu. E Deus está dizendo: olha, 2021 eu vou te chamar de novo. Tu só vai permanecer nos quatro cantinhos do teu quarto se tu não me escutar, porque se escutar, o que eu tenho contigo é lá fora. Eu vou te enviar a nações, cidades. Dezembro, podemos dizer, Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era para ter desistido, mas a ajuda chegou e disse: não, não é tempo de desistir, porque ainda tem vitória de Deus na tua vida. Feche seus olhos. Pastor, posso fazer essa oração? Eu quero orar de forma simples e vou fazer um apelo. Sabe por que muitas pessoas não vieram aqui nessa tarde? É porque às vezes Deus escolhe na menor quantidade para falar. Porque teve muita gente que não era para escutar. Então Deus selecionou algumas pessoas para escutar isso. E eu quero fazer um apelo para você. Você, Samuel, que já tem noção que essa voz que fala não é voz comum contigo, é o próprio Deus. Deus está te chamando mais uma vez. Samuel, quero falar contigo. Samuel, quero ter um negócio contigo, ter um particular contigo. Samuel estava escutando a voz, mas ainda não estava entendendo. É o próprio Deus que vai dar o discernimento para ele. Você tem coragem de assumir que já negligenciou a voz de Deus por 3 vezes? Feche seus olhos. Deus está te chamando de novo. O negócio aqui, o culto nessa tarde é para liderança. É líder, Samuel. Ah, mas para ser liderança tem que ser velho. Não, eu vou chamar na juventude. E para ser melhor ainda está nos meados dos 16. Pai, em nome do Senhor Jesus,
muito obrigado, Senhor, pela quarta oportunidade da chamada ministerial que o Senhor tem comigo. E eu sei que se o Senhor nos ajuda, nós conseguiremos prosseguir. Se o Senhor estiver conosco, nós prosseguiremos. Ah, mas Senhor, e a primeira casa? Ageu diz para eles que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. A primeira casa teve que cair, Ageu, mas estou estabelecendo sobre a tua vida a autoridade de dizer que tem possibilidade de ser restabelecido um novo templo, um novo ministério. E digam para eles que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Calabaraçaio, Telemíntia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo aqui ao meu coração: eu permiti a primeira casa vir abaixo, mas eu estou preparando um novo tempo, uma nova geração eleita, cheia da presença, cheia da unção. Ai, tem gente lá atrás que está entendendo o que Deus está dizendo. Olha, neste segundo templo tereis a paz, diz o Senhor. Tereis a paz, diz o Senhor. Tereis a paz, diz o Senhor. Neste novo tempo terás a paz, diz o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti.